Bem-vindo ao projeto de leitura de Provérbios Agosto. Nós estamos gravando aqui essa série de Provérbios nesse mês de agosto e esse mês tem 31 dias e o livro de Provérbios tem 31 capítulos. Então, nós podemos meditar em um capítulo por dia e aprender o que a palavra de Deus tem de revelação para a nossa vida com base no livro de Provérbios. Hoje, dia 9 de agosto, a série se chama Provérbios Agosto. O gosto de Deus é melhor, porque o Espírito Santo trouxe essa direção logo no dia primeiro. Ele tocou no meu coração, dizendo assim: coloque um título chamado Provérbios Agosto, no sentido de que leiam Provérbios à vontade, sintam o gosto, o prazer de ler o livro de Provérbios e de seguirem esse gosto, porque o gosto de Deus é melhor. E Deus disse assim: que a minha vontade, o meu gosto, o meu prazer é de ver os meus filhos recebendo bênçãos quando eles seguem os meus mandamentos. Então receba essa palavra, que Provérbios seja o seu gosto, porque Provérbios revela o gosto de Deus para a minha vida, para a sua vida, para termos uma vida abençoada. E Provérbios, no capítulo 9, fala a respeito da sabedoria e fala a respeito de aceitar a correção e fala também a respeito da tolice. A sabedoria é apresentada para nós como se fosse uma anfitriã, como se fosse uma senhora que preparou uma casa, que colocou uma mesa, que matou um animal e colocou ali para servir como mistura e preparou o seu vinho. O vinho aqui simboliza alegria, que vai colocar o vinho para que você tenha alegria. Porque nós sabemos, quando você vai ler lá o texto de Provérbios no capítulo 20, que você não deve olhar para o brilho do vinho quando ele brilha no copo, porque o vinho, ele é uma tentação, mas o vinho é usado aqui no capítulo 9 como uma simbologia de alegria. E no final do capítulo 9, nós vemos que, da mesma forma como a sabedoria é apresentada como uma senhora, uma anfitriã, que preparou uma mesa com o seu alimento, com o vinho como bebida, trazendo alegria, existe a tolice, que é apresentada como a mulher louca. E a mulher louca, você vai ver aqui, nós vamos ler aqui esse texto, que a mulher louca, ela fica da mesma forma como a sabedoria, que fica chamando as pessoas para comerem da sua refeição e beberem do seu vinho, a mulher, a alvoroçadora, a mulher louca, que representa a tolice, ela chama para que comam da sua mesa, que comam daquilo que é roubado, daquilo que é furtado, dizendo que comer aquilo que é roubado e furtado é melhor e que os tolos devem comer na mesa dela. E no meio aqui do capítulo 9, nós vemos um ensinamento, que nós devemos temer a Deus. Temer a Deus significa ter extremo respeito por Deus e devemos aceitar quando somos corrigidos, porque quem aceita a correção melhora. Agora, quem despreza a correção acaba piorando a sua vida. E existe a recomendação de que não adianta você querer corrigir o escarnecedor, ele vai ter ódio de você, mas você deve corrigir aquele que é sábio, porque o sábio vai amar quando você o corrigir. Como você age quando alguém corrige você? Você aceita a correção? Se você aceita, você é sábio. Você fica com ódio da pessoa porque a pessoa apontou o seu pecado, apontou o seu erro? Então, você está sendo tolo. Essa é a direção de Provérbios 9. Então, vamos ler aqui a primeira parte, que mostra a sabedoria como se fosse uma senhora
que preparou uma mesa com a sua refeição e que está chamando todos para sentarem nessa mesa e aprenderem da sabedoria para beberem o seu vinho, que simboliza a alegria. Veja aqui a leitura. Coloquei aqui a primeira parte em cor laranja, que fala sobre essa parte da sabedoria. Versículo 1. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. 2. Já sacrificou as suas vítimas, ou seja, ela já sacrificou o animal que foi morto para preparar a refeição. Misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. Versículo 3. Já deu ordens às suas criadas, já anda convidando desde as alturas da cidade, dizendo... Quando o texto fala aqui no versículo 3, já deu ordens às suas criadas, a sabedoria, ela é do Senhor. E quando ele fala assim, já deu ordem às suas criadas, tem uma outra versão que fala assim, já deu ordem aos seus empregados. Essas criadas, esses empregados, somos nós, que somos os pregadores da palavra de Deus. A sabedoria, ela é o próprio Deus. Ele, Deus, né, está se mostrando como uma sabedoria, como essa senhora que está convidando. Ela já edificou a sua casa. O Senhor Deus, ele já edificou a sua casa. Ele mora no céu e ele já edificou a casa na terra, que é a igreja. E ele já colocou a igreja com as suas 7 colunas. 7 colunas fala a respeito de instrução, conselho, conhecimento, inteligência, entendimento, discernimento e prudência. São essas 7 colunas. Quando você busca a Deus, você recebe instrução, você é orientado a respeito do caminho certo. Você recebe conselhos. A palavra de Deus traz conselhos de qual é o caminho melhor. Depois você recebe conhecimento. Você escuta os conselhos e você vai conhecendo as coisas de Deus. Depois você usa a inteligência, você usa o seu raciocínio, pensa naquilo que você recebeu de instrução, de conselho, de conhecimento a respeito da palavra, você pensa nisso e você usa a inteligência, né? Você eleva o seu pensamento e aí você chega no entendimento, você passa a entender a vontade de Deus. Quando você entende a vontade de Deus, você tem discernimento entre o bem e o mal. E quando você sabe discernir entre o bem e o mal, você consegue ter prudência. A prudência é a capacidade de tomar as decisões corretas. Essas são as 7 colunas. Vamos repetir as 7 colunas: instrução, conselho, conhecimento, inteligência, entendimento, discernimento e prudência. Tudo isso são as bases da sabedoria. Então a sabedoria, que é o Senhor, que é Deus, ele já edificou a sua casa, ele mora no céu e na terra, ele constituiu a igreja e ele já lavrou as suas 7 colunas. Ele preparou os pregadores, os pastores, as pessoas que são os criados, os empregados, os mordomos, os que receberam a confiança da palavra, que são baseadas na instrução, no conselho, no conhecimento, na inteligência, no entendimento, no discernimento e na prudência, e já sacrificou as suas vítimas. Ele preparou a refeição, ele preparou o alimento espiritual. Ele sacrificou, quando ele fala assim, ele já sacrificou as suas vítimas, uma das vítimas foi Jesus. Ele foi o primeiro, o cordeiro, que deu a vida dele e morreu na cruz para derramar a salvação para nós. E ele derramou o sangue dele na cruz, que nos purifica do pecado. Quando você aceita a Jesus, você recebe, você come a carne de Cristo e você bebe o sangue dele quando você participa da celebração da ceia. Para quem não sabe o que é a celebração da ceia, a ceia é uma reunião nas igrejas onde eles tomam um pão e eles partem em vários pedaços e eles dão para todas as pessoas da igreja. E aquele pão, aquela partícula representa o corpo de Jesus, que foi moído, partido por todos nós. E depois serve-se um cálice com suco de uva, onde esse suco de uva simboliza o sangue de Jesus que foi derramado na cruz para trazer a salvação. Então, aqueles que entram na igreja, entram na casa de Deus, eles participam da ceia,
periodicamente. Na maioria das igrejas é uma vez por mês, mas tem igrejas que fazem a ceia quinzenalmente, tem outras que fazem semanalmente, mas o que importa é que sempre que fazem a ceia, eles estão comendo uma refeição espiritual. Eles estão comendo o corpo de Cristo, que, lembrando, Jesus morreu por mim, e eu recebo força para continuar comendo da sabedoria. E quando eu bebo o cálice, eu sou purificado do pecado. Eu recebo a alegria de ser purificado do pecado, porque quando eu sou purificado do pecado, eu estou mais perto de Deus. Por isso eu recebo a alegria do vinho, que é simbolizado pelo sangue, pelo suco de uva, pelo sangue de Jesus. Então ele fala que a sabedoria já edificou a sua casa. Deus mora no céu e ele já preparou tudo na terra para receber os seus convidados. Ele já lavrou as suas 7 colunas. Quando você entra na igreja, as colunas estão lá. Eles dão instrução para nós, conselhos da palavra de Deus. Eles revelam o conhecimento de Deus para nós. E nós usamos a nossa inteligência e vamos entendendo as coisas de Deus, tendo discernimento e ganhando prudência para seguir o caminho certo, que são as 7 colunas da sabedoria. A sabedoria, que é o próprio Deus, já sacrificou as suas vítimas. Ele enviou o Filho dele para morrer na cruz por mim e por você. E ele foi sacrificado. E depois que Jesus foi sacrificado, todas as pessoas que vieram depois de Jesus, que deram a vida para pregar o reino de Deus, foram as outras vítimas. Pedro morreu de cabeça para baixo numa cruz. Paulo morreu decapitado, ele perdeu a cabeça. Tiago morreu à espada dentro de uma prisão. E vários discípulos vêm sendo mortos para que essa palavra de Deus seja pregada, esteja sendo servida essa mesa onde todos os que se achegam à sabedoria podem se sentar. Ele já sacrificou suas vítimas. Ele misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. O convite é: você quer sentar nessa mesa? Essa mesa, o que essa mesa oferece? Essa mesa oferece que você vai ter o perdão dos seus pecados e que você, quando é perdoado dos seus pecados, você se torna amigo de Deus. Você se torna filho de Deus. Quando nós nascemos no pecado. Nós não somos filhos de Deus, nós somos criaturas de Deus. Nós fomos criados por Deus. Mas para você ser filho de Deus, você precisa aceitar a Jesus. Você precisa aceitar o convite de sentar nessa mesa. Nessa mesa que é a mesa em que você aceita Jesus como teu Senhor e Salvador. Você aceita que Jesus lidere a sua vida, que você não vai fazer as suas vontades. Vontade de se embriagar, de usar drogas, de assistir pornografia, de viver no adultério, de viver falando palavras de maldição, xingando outras pessoas, de viver uma vida dupla, onde a mentira, a fofoca, a difamação, o desrespeito pelo próximo, o orgulho, a arrogância tomam conta de você. Você aceita sentar nessa mesa recebendo Jesus para que ele seja o teu Senhor. Então você vai ser bondoso, piedoso, manso, misericordioso, paciente, amoroso com a sua família, com os seus filhos. Vai ser uma pessoa dedicada ao ensino e a alcançar outras pessoas para Deus. Esse é o convite, você vai sentar nessa mesa. Jesus é o teu Senhor. E você vai aceitar que ele vai te salvar. Se você quiser que ele seja o teu Senhor e o teu Salvador, ele vai perdoar os seus pecados do passado. E você vai ficar justificado, então você vai ser filho de Deus. Aí você passa a ser filho de Deus e Jesus prometeu uma coisa: quem é filho de Deus, porque me recebeu, vai receber o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Deus que entra em quem aceita Jesus. E aí ele vai ajudar você. Talvez você pense assim: como que eu vou soltar a bebida, a prostituição, a pornografia, a mentira? Eu venho sendo reclamona tanto tempo na vida, como que agora eu vou mudar? O Espírito Santo entrando na sua vida ajuda você a vencer aquilo que você não consegue, porque você recebeu Jesus. Então aqui ele já deu ordens às suas criadas, aos seus empregados, aos seus mordomos.
já anda convidando desde as alturas da cidade. Desde as alturas da cidade quer dizer que em todo lugar onde você vai, sempre tem alguém falando a respeito de Deus para você. Pode perceber que na rua, nas esquinas, em todos os lugares, não tem ninguém que possa dizer assim: nunca falaram para mim da palavra de Deus. Sempre tem alguém que fala de Deus para as pessoas. E ela está dizendo o quê? Veja o versículo 4. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de entendimento, ela diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. 6. Deixai os insensatos e vivei e andai pelo caminho do entendimento. Então o convite da sabedoria é: você que é simples, que não entende, qual o teu propósito? Por que você está vivendo nessa vida? Volte-se para cá, volte-se para a sabedoria, volte-se para Deus. Deus tem um plano na sua vida. Ele quer que você aceite Jesus como Senhor e Salvador, que os seus pecados sejam limpos, que você seja agora filho de Deus, que você receba o Espírito Santo e que você sente nessa mesa e que você receba a instrução, o conselho, o conhecimento, a inteligência, o entendimento, o discernimento e a prudência para viver uma vida em que você anda na direção de Deus. E você come o pão da vida, que é Jesus, e bebe da água da vida, que também é Jesus. E quando você come do pão e bebe da água da vida, que é Jesus, Jesus passa a estar em você e você reflete a glória de Deus e se torna uma pessoa que é sábia e que vai no final da vida herdar o reino de Deus e morar no céu com ele para sempre. Esse é o convite da sabedoria. Agora vem a segunda parte do Provérbios 9, que fala que, do versículo 7 até o 12, o que repreende o escarnecedor. Quem é o escarnecedor? É o zombador. Antes da gente ler essa parte aqui, eu quero fazer um convite para você. Você tem vivido de que forma aqui nessa terra? Você está sentado na mesa dos tolos? Ou você quer sentar nessa mesa aqui da sabedoria? A sabedoria aqui é Deus. Ele está convidando você para sentar aqui nessa mesa que nós acabamos de falar. Se você quer sentar nessa mesa, você precisa acreditar que Jesus é o Filho de Deus e que ele está ressuscitado à direita de Deus, orando por nós, intercedendo por nós junto ao Pai. E você precisa fazer uma declaração que eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu quero receber Ele, quero receber o Espírito Santo e quero que o meu nome esteja escrito no céu, lá no livro da vida. O livro da vida está escrito em Apocalipse, no capítulo 20. Lá fala que haverá um juízo final, no final de todos os tempos, quando Deus decretar o final do mundo. Todos os mortos vão ressuscitar, de todos os tempos, e todos serão julgados. E aqueles que estiverem com o nome escrito no livro da vida, porque receberam Jesus, estarão com a certidão de nascimento para entrar no céu. Estão com o registro de que são de lá e vão direto para o céu. E quem está com o registro no livro da vida é quem recebe Jesus. Se você quer receber Jesus e sentar nessa mesa, então faça essa oração comigo. Creia que Jesus é o Filho de Deus, creia que Jesus morreu na cruz para salvar a humanidade, que o sangue dele que limpa do pecado, e declare, faça uma oração comigo aqui. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor. Ele vai ser teu Senhor agora, você vai seguir o caminho dele. E Salvador. Então, quando você recebe ele como Salvador, você está recebendo perdão dos pecados agora. Está sendo filho de Deus agora, porque aceitou ele como Salvador. Escreve meu nome no céu, no livro da vida. Você está pedindo agora para o seu nome ser escrito lá. Está sendo escrito agora. E agora diga assim, para terminar essa oração: me dá o teu Espírito Santo para me guiar na terra até chegar no céu. Amém. Agora você pediu para ter o Espírito Santo. E o Espírito Santo já entrou em você. E quando você fizer algo errado ou for para fazer algo errado, você vai ouvir uma voz interna no seu coração dizendo: não faça isso. Veja o que você aprendeu no último culto, na última reunião. Participe agora de uma igreja e que prega que Jesus está vivo e que prega que só Jesus salva e que prega que todas as orações devem ser feitas a Jesus. Por quê?
Nós não precisamos orar para nenhuma imagem e para nenhum santo. Se você ler Salmo 115, está escrito lá que uma imagem de escultura, ela é feita de pau ou de pedra ou de metal e ela tem olhos, mas não veem, boca, mas não fala, nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem, pés, mas não andam e mãos que nada fazem. Mas o Senhor está vivo, Ele está aqui, vendo que você está escutando esse vídeo e que você aceitou a Ele, e o Espírito Santo é vivo. Ele fala dentro de você com uma voz interna, orientando e dizendo: faça assim, meu filho, faça assim, minha filha. Isso não está certo, meu filho. Isso está errado, minha filha. Por que você continua fazendo isso? Você vai ouvir Deus falando dentro de você. É o Espírito Santo. Agora você já recebeu a Jesus. Procure uma igreja e procure batizar-se nas águas. O batismo nas águas simboliza que você morreu para a vida passada. Os seus pecados ficam lá nas águas. E quando você sai delas, você está lavado para ter uma nova vida com Jesus. Depois de você ser batizado, você pode participar da ceia que nós falamos, que é um pão que é partido entre todos, que representa o corpo de Jesus, e você toma o cálice, que é um suco de uva que lembra que Jesus morreu e derramou o sangue dele para na cruz para nos purificar dos pecados. Toda vez que você participa da ceia, você está lembrando que eu fui purificado porque Jesus morreu por mim. Então eu recebo força espiritual quando eu como pão, a força de Jesus para seguir a Deus, e eu sou limpo dos meus pecados. Seja semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, quando você participa da ceia, você está recebendo a limpeza, a purificação dos pecados daquele período que você viveu, e você está recebendo mais uma força para continuar mais uma semana, mais uma quinzena ou mais um mês ali dentro da igreja. Se você quer a base bíblica a respeito da ceia, da importância de participar da ceia, leia João, capítulo 6, versículos 54 até 57. Lá em João, no capítulo 6, no versículo 54 até o 57, Jesus explicou para nós: aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue tem vida em mim, porque a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. E aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue é um comigo, assim como eu e o Pai somos um. Então ele está dizendo que quando você come aquele pão, ele não é só um pão, ele é uma carne de Cristo, que dá força para você segui-lo. E o cálice com suco de uva representa a purificação, é verdadeiramente bebida, significa realmente dá vida, mata a sede de querer fazer a vontade de Deus. A nossa carne, longe de Deus, tem sede de praticar o pecado, tem sede de fazer as coisas erradas. Quando você participa do cálice, você passa a ter a sede, você é purificado. Como você é purificado, as suas vontades de fazer as coisas da carne são vencidas e você passa a ter sede de fazer a vontade de Deus. Você é limpo para cada vez mais fazer a vontade de Deus. Então, você que aceitou a Jesus, prossiga para o batismo nas águas. Você que quer o fundamento do batismo nas águas, por que tem que ser batizado nas águas? Leia João, capítulo 3, versículo 5. Lá está escrito: quem quer que para herdar o reino de Deus é preciso nascer da água e do Espírito. Você nasce da água quando você se batiza, porque ali você se arrepende e você fala: eu quero ser lavado do pecado e quero ser uma nova pessoa. E você nasce do Espírito quando você aceita Jesus, porque você pede: eu quero receber o Espírito Santo. Então eu quero que o Espírito Santo more em mim. Então quem aceitou a Jesus nessa oração que nós fizemos, nasceu do Espírito. Mas Jesus falou em João, capítulo 3, versículo 5, é preciso nascer da água e do Espírito. Então você nasceu do Espírito, você tem o Espírito Santo, agora vá para as águas para declarar que eu quero ser lavado dos meus pecados e quero ser uma nova pessoa andando no Espírito que eu recebi de Deus. Agora vamos para a segunda parte. A segunda parte de Provérbios 9 fala sobre essa questão de que
As pessoas que fazem as coisas erradas, que são os escarnecedores, é aquele que é zombador, aquele que tira sarro das coisas de Deus, aquele que fala, eu não quero saber das coisas de Deus, eu não quero saber de sabedoria, de fazer a coisa correta, de fazer o que é certo, eu quero fazer o que eu quero. Essas pessoas, elas não têm o temor ao Senhor. O que é temor ao Senhor? Temor ao Senhor significa respeito extremo por Deus. Não é ter medo de Deus. Temor no dicionário significa duas coisas: ter muito respeito e também significa ter medo. Mas aqui está no sentido de ter bastante respeito por Deus. Então, versículo 7: o que repreende o escarnecedor, afronta toma para si. Em outras palavras, quando você vai para uma pessoa que quer fazer a coisa errada e fala, ei, pare de ficar bebendo, pare de ficar fumando, pare de enganar a sua esposa, pare de enganar o seu marido, pare de fazer a coisa errada, pare de maltratar o seu filho. Quando você repreende o escarnecedor, você toma afronta para você. A pessoa vai dizer, para de para de se meter na minha vida, eu faço o que eu quero. Ela vai dizer isso para você. Toma afronta para si. E o que censura o ímpio recebe a sua mancha. Aquele que vai tentar corrigir uma pessoa que é ímpia, uma pessoa que é má, recebe a sua mancha. A pessoa vai e marca você. Ela começa a te xingar, começa a te maltratar, começa a te desrespeitar, começa a dizer quem é você para se intrometer na minha vida. É isso que o versículo 7 fala. Versículo 8 dá o conselho: não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça, repreende o sábio e amar-te-á. Então ele está dizendo, se você já falou para uma pessoa não fazer aquele mal e você viu que a pessoa te xingou, te maltratou, te desrespeitou, passou por cima de você, essa pessoa, você deve deixar ela de lado, porque senão ela vai ficar te afrontando, te xingando, vai ficar te incomodando. O versículo 8 fala, não repreenda essa pessoa. Mas a parte final do versículo 8 fala assim, repreende o sábio e ele vai amar você. Versículo 9, dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. Então ele está dizendo, ande com as pessoas que são sábias, que são justas, porque elas vão ouvir e vão crescer em sabedoria e em entendimento. Versículo 10: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Então, quando você tem respeito absoluto pelo Senhor, você tem o começo, você começou bem, você recebeu o princípio da sabedoria. E a ciência do santo, ou seja, o que é a ciência do santo? É o conhecimento de Deus. Santo é só Deus. Então, o conhecimento a respeito de Deus nos traz a prudência. Quando você conhece a Deus, que é o santo, ele é a sabedoria que nós lemos na primeira parte, que nos traz, a ciência do santo nos traz a instrução, o conselho, o conhecimento, a inteligência, o entendimento, o discernimento e a prudência. Quando você tem a ciência a respeito do santo, você tem todas as 7 colunas. Você recebe a instrução, você recebe a orientação de Deus, você recebe os conselhos de Deus, você recebe o conhecimento a respeito de Deus, você tem mais inteligência para tomar as suas decisões, você fica mais entendido nas situações da vida, você tem discernimento, isso é certo e isso é errado, e você tem prudência. A prudência é a capacidade de dar a resposta certa, tomar a decisão correta em cada situação da vida. Então, quando você tem o respeito extremo ao Senhor, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Porque quem tem respeito extremo pelo Senhor vai se preocupar em participar dos cultos, fazer a coisa certa, buscar instrução, conhecimento, informação, andar com as pessoas que fazem as coisas corretas para ser cada vez mais sábio. Então, quem tem extremo respeito por Deus vai fugir da companhia dos que fazem o mal, porque o Salmo primeiro traz essa recomendação: não ande com as pessoas que praticam o mal, fique longe delas, mas ande no caminho certo, com as pessoas certas, porque isso vai trazer vida para você. O Salmo primeiro fala isso. Você vai ser como uma árvore que está plantada junto ao ribeiro de água, que sempre recebe água e nunca secam as suas folhas,
e no tempo certo vai dar a resposta certa para todas as situações da vida. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o começo de tudo. E a ciência do santo, ou seja, o conhecimento do santo, o conhecimento de Deus, que é a sabedoria, traz a prudência. Versículo 11: porque por mim, ele está falando que pelo Senhor se multiplicam os teus dias e os anos de vida se te acrescentarão. Quando você tem Deus, você tem vida longa. Inclusive Provérbios, capítulo 3, fala isso, que se você tem a sabedoria, que é Deus, você tem na mão direita vida longa e de paz, e na mão esquerda você recebe riquezas e honra. Versículo 12: se fores sábio, para ti sábio serás, e se fores escarnecedor, tu só o suportarás. Então você escolhe. Se você for sábio, você vai receber as bênçãos, e se você for escarnecedor, é só você que vai sofrer as consequências da sua decisão. E por último, que é o versículo 13 até o versículo 18, nós vemos que a mulher louca, lá na primeira parte que nós lemos, a sabedoria, ela se apresenta, Deus se apresenta como a sabedoria. Aqui, a tolice se apresenta como a mulher louca. Então a loucura se apresenta como uma mulher. Ele fala aqui, versículo 13, a mulher louca, que na verdade é a tolice, né? A mulher louca é alvoroçadora, é nécia. Nécia significa tola, significa pessoa que não tem juízo e não sabe coisa alguma. Versículo 14: e assenta-se à porta da sua casa ou numa cadeira, nas alturas da cidade. Veja que a sabedoria, aqui no começo, ela se senta nas alturas da cidade. Veja o versículo 3. Já deu ordens às suas criadas, já anda convidando desde as alturas da cidade. Da mesma forma como a sabedoria está nas alturas da cidade, chamando para fazer o bem, a mulher louca também, ela no versículo 14, assenta-se à porta da sua casa ou numa cadeira nas alturas da cidade. Versículo 15, para chamar os que passam e seguem direito o seu caminho. Então você que está seguindo no seu caminho direito, sempre vai ter alguém também do caminho do mal, que vai chamar você, que vai dizer para você, ei, venha para cá. Versículo 16, quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de entendimento ela diz, 17, as águas roubadas são doces, e o pão comidas ocultas é suave. Em outras palavras, aquilo que você rouba dos outros, aquilo que você engana, trapaceia, que você ganha no engano, é muito bom. E quando você come coisas que você corrompeu, subornou, trapaceou, mentiu, isso é ótimo. 18, mas não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Então ele está dizendo que eles não têm noção de que quando eles fazem as coisas erradas, quando eles adulteram, se prostituem, enganam, mentem, vendem produtos que são falsificados com mentira, com engano, eles morrem. Por que eles morrem? Eles perdem o relacionamento, a ligação com Deus. Eles não sabem que eles estão mortos e que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Quem não recebe a sabedoria, não aceita a Jesus e não muda de vida para andar na correção, vai para o inferno. Mas Deus trouxe o convite para a salvação. E veja que o versículo 4 fala assim, que a sabedoria fala assim, quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de entendimento ela diz, vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que eu tenho misturado. 6. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. Esse é o convite da sabedoria. Você que é simples, volte-se para cá. Você que tem falta de entendimento, venham e comei do meu pão e bebei do vinho que eu tenho misturado. Deixe os insensatos e deixai os insensatos. Deixe os que são tolos e vivei. E andai pelo caminho do entendimento, que você possa receber esse entendimento e que você possa aceitar a Jesus. Se você escutou o vídeo e na hora que a gente fez a oração e você não aceitou a Jesus, volte o vídeo e aceite a Jesus. E se você conhece alguém que está nessa dúvida, andando no caminho aqui da tolice, que é simbolizada por essa mulher louca, envie esse vídeo para a pessoa. Diga para a pessoa que
ela aceite a Jesus, que ela receba o convite da sabedoria, que ela receba Jesus e que ela mude a vida dela para andar no caminho correto. E insista para que as pessoas à sua volta que você conhece, que estão presas nas coisas erradas, que elas consigam encontrar a Deus. Porque quando você faz isso, ó, nós somos os empregados de Deus, nós somos os servos de Deus. Quando o versículo 3 fala aqui, já deu ordens às suas criadas, aos seus empregados, já anda convidando desde as alturas da cidade, dizendo que nós possamos servir ao nosso Senhor. Quando você aceitou Jesus, você disse, tu és o meu Senhor, e o nosso Senhor quer que mais e mais pessoas sejam salvas e sentem nessa mesa. Então, cumpra o seu papel como cristão, como servo de Deus, como serva de Deus, porque nós estamos aqui, nós recebemos essa missão de anunciar o reino de Deus, para alcançar mais e mais pessoas para o reino de Deus. Se você faz mesmo parte desse reino, se você realmente se sentou nessa mesa, se você realmente come do pão da vida e bebe do sangue de Cristo, você vai ter essa sede de servir ao Senhor e de fazer cumprir essa missão para mais e mais pessoas se sentarem nessa mesa, que é a mesa que o nosso Deus e Pai preparou para todos os que aceitarem sentar na mesa dele, na mesa da sabedoria, na comida dele e na bebida dele, que nos traz vida abundante e vida eterna. Senhor, te agradecemos por essa palavra, te pedimos que o Senhor abençoe cada pessoa que ouviu essa mensagem e que o Senhor ajude o teu filho, a tua filha a realizar a multiplicação dessa palavra, convidando as pessoas para se sentarem nessa mesa da sabedoria que é o Senhor. Que o Senhor visite os que estão no caminho da mulher louca, que estão perdidos, que eles recebam arrependimento, que eles entendam os insensatos que estão fazendo coisas erradas, que eles mudem de vida e sejam alcançados para seguirem ao Senhor. Que o Senhor nos ajude a sermos servos bons e fiéis, porque nós somos servos, fomos chamados para anunciar o teu reino e anunciar a tua palavra. E muitos estão se esquecendo dessa missão. Que o Senhor desperte cada pessoa para que entenda que estamos aqui para frutificar a tua palavra, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Receba a graça, a paz, a misericórdia e a força e a renovação do Senhor, hoje e sempre. Amém.